Eu fui rezar, fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento com mais 2 amigos meus, que eles são ministros extraordinários da Santa Comunhão. E fomos fazer a oração. E no meio da oração, um deles disse assim para mim: Padre, Deus está me dando uma visão. Eu falei assim: o que é essa visão? O que Deus está mostrando? Ele disse assim: o Senhor, Deus está me mostrando que o Senhor vai morar num monte. E neste monte, a glória do Senhor habitará nesse monte. Virá pessoas de norte a sul, leste a oeste, beber da graça que Deus estará dando neste monte. Aí eu fiquei, assim, pasmado, fechei meus olhos e disse assim: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, que é o meu lema sacerdotal. Eu sou natural lá de Joaçaba, de Santa Catarina. Eu tinha 3 a 4 anos. Eu sentia em certos momentos a presença de um anjo. Ninguém falou de anjo, mas a minha mãe me veio na mente agora. A minha mãe, na cabeceira da cama dela, tinha um bordado. Minha mãe bordava, ela borda ainda muito bem. Mas eu lembro quando era criança, ela tinha desenhado esse meu Sagrado Coração de Jesus, Maria e o Sagrado Coração de Jesus, né? Estava Maria e Jesus. E tinha também no meio um anjo, agora que eu estou lembrado. E eu sabia que era São Miguel, não estava escrito nada, mas eu sabia que era São Miguel. E tinha momentos que eu sentia muito forte a presença desse anjo. Mas, como eu falei, tinha um tio meu que se chamava Miguel, e esse meu tio, ele estudou para padre, e ela era bastante assim, de formação rígida, sabe? E eu não aceitava o anjo porque o meu tio também era bravo. Em 1975, eu fui para o seminário franciscano de Luzerna, em Santa Catarina. Teve uma excursão e nós fomos para São Paulo, e lá em São Paulo, dentro de um barracão, tinha várias imagens lá, mas teve uma que me chamou muito a atenção. Era a imagem de um anjo, tinha mais ou menos 2,80 metros, 3 metros, e ele estava pisando a cabeça de um dragão. Eu fixei o olhar nos olhos daquela imagem, e eu fiquei ali quase 1 hora contemplando. Eu não conseguia sair dali. No último mês que eu havia decidido sair do seminário, começou a vir um sonho. Um sonho, mas não era sonho, era uma visão. Eu não estava nem dormindo, nem acordado. O sonho era assim: eu estava embaixo da terra cavando túneis, tirando terra, e cavei um túnel lá do direita, no meio e no esquerdo. São 3 túneis. E aí eu tinha uma picareta, e era uma terra macia, vermelha. Mas a picareta bateu numa rocha, estremeceu todo o meu corpo, eu soltei ela, porque eu dei com muita força, estremeceu meu corpo, eu soltei. Eu soltei e comecei a limpar com a mão, e surgiram várias colunas embaixo da terra. Colunas, colunas, colunas. Muito bem. Aí eu acordei. No outro dia, veio o mesmo sonho, igualzinho, começou tudo de novo, e ele deu prosseguimento. Ele prosseguiu. Aí veio as colunas e começou a haver diálogo, sabe? Veio o diálogo e veio uma voz e me falou: você sabe, Léo, o que é isso aí? Ele falou: isso aí é a base de uma grande igreja, e você foi escolhido para construir. Aí eu falei para a voz: eu não vou construir igreja coisa nenhuma, eu vou sair do seminário, estou saindo, não vou ser padre, quem faz igreja é padre, e eu não vou construir igreja coisa nenhuma, estou fora. Aí a voz falou: quem determina sou eu e não você. Você vai construir, sim.
E no terceiro sonho, eu consegui voar, chegar até no meio da montanha e eu tive forças para subir a montanha. Eu estava curioso o que tinha do outro lado da montanha. Foi a terceira noite. Quando eu subi a montanha, subi em cima, eu deparei, tinha um abismo. Era um abismo, descia reto. Um abismo. Só que no fundo do abismo tinha uma imagem deitada. Era a face de Jesus Cristo. A face de Jesus Cristo virada para cima. Uma imagem grande, assim, enorme. Os traços na rocha. Aí atravessava o abismo, subia novamente o paredão e seguia, e havia um grande horizonte. E eu fui voando e vi aquele horizonte lindo, o sol lindo, uma coisa assim que não tem explicação, de coisa maravilhada que eu fiquei com aquilo. E eu segui que era para seguir voando e continuando. E ali também falou que a igreja, o santuário, iria ser edificado depois de 25 anos. Deu data. A data veio uma data, 25 anos. Em 2007, eu estava em Ibaiti, bem em frente mesmo à igreja, e eu senti, assim, dentro de mim, vinha dessa forma: reza, missa, votiva São Miguel. Então começou a se repetir: reza, missa, votiva São Miguel. Aí, quando sempre vem algo para mim, eu peço confirmação de Deus. Passado mais uma semana, recebi na paróquia ali, eu estava na paróquia, e recebi a visita de um padre amigo meu, Padre Ivan Pedro. O Roberto, ele tem um ministério de cura e libertação, né? Sempre teve, né? Desde antes de entrar para o seminário, Deus já foi trazendo ele para esse ministério. E ele celebrava as missas de cura e libertação. Eu falei assim: Padre Roberto, faz o seguinte, por que você não reza uma missa dedicada a São Miguel Arcanjo? Eu olhei para ele e falei assim: como assim? Por que você está me dizendo isso? Ele é muito pedido nessa área de exorcismo, é muito invocado nessa área de exorcismo, muito invocado nessa área de libertação. Eu falei assim: tá bom, eu vou pensar, eu vou rezar. Passado alguns meses, o meu bispo, ele chegou na paróquia e disse assim: padre, eu vou ter que tirar o senhor da paróquia para colocar numa capela chamada São Geraldo Magela. Então o senhor vai mudar dia 10 de janeiro de 2008 e fui para Bandeirantes. Depois de erigido a paróquia, eu senti de novo aquela voz: reza, missa, votiva São Miguel. Reza, missa, votiva São Miguel. Na França, nós fomos para Nantes. E lá em Nantes tem lá um véu de linho. Estava escrito assim que aquele véu havia pertencido a Nossa Senhora, que ela teria usado aquele véu na Anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu para ela e anunciou que ela seria a mãe de Jesus. E ela estaria usando aquele véu. E aquele véu de linho estaria lá na França e eu vi o véu lá. Aí eu me ajoelhei na frente do véu. Aí me ajoelhei na frente do véu e fiz uma oração. E ali, na verdade, veio assim, o anjo bom e o anjo ruim. E começaram a discutir no meu ouvido. No lado esquerdo vinha o inimigo e dizia assim: esse véu é mentira, ele não existe, ele está aí, é uma réplica, puseram aí só para chamar fiéis aqui dentro. O outro dizia assim: é verdadeiro, a história da salvação é verdadeira, a igreja é verdadeira e a igreja busca a verdade. E aí o outro anjo dizia, que é o inimigo, tem um anjo caído, né? Ele dizia: não, isso aí é mentira, é só conversa. Aí o outro vinha e disse: você acredita na Bíblia? Segue a Bíblia. Aí estava aquela discussão, sabe, entre eles, e eu ali no meio, ajoelhado. Aí eu falei: chega, chega. Eu falei: da tua boca, Nossa Senhora,
Eu quero saber de você. Esse véu é verdadeiro ou é falso? Mas na frente, no carro, andando, apareceu uma bola. Eu não vi, senti uma bola de fogo, mas quente. Um corpo humano, o calor de um corpo humano. Eu sabia que Nossa Senhora estava assim. No olho assim espiritual era uma abóbada de tipo dourada, assim, quente. E eu sentia ali forte a presença da Nossa Senhora. Aí que ela deu as mensagens. Primeiro, acreditem mais em mim e no meu filho Jesus. Você é meio incrédulo e põe muitas coisas assim, meia duras. Esse seja coração um pouco mais mole. E a outra, ela falou, se alguém tiver algum problema com o inimigo, fale de meu nome, né? Que eu sou aquela que pisa realmente na cabeça da serpente. Fale de mim. Se alguém tem problema com o inimigo, diz para a pessoa, invoque meu nome. Eu vou atender na hora. E terceiro, já que você foi meio duro comigo, você foi um pouco duro comigo, meu filho, eu vou ser dura contigo. Não falou nada, saiu. No outro dia, entramos lá numa ilha, também na França. Daí estava assim, logo na entrada, assim, Le Mont Saint-Michel. Lá eu fiz um acordo, e quando eu estou no banco lá, inclinado, eu senti novamente a presença de Nossa Senhora. Só que ela estava em cima na abóbada da igreja. E eu senti a locução interna. Daí que ela deu a terceira mensagem. Volte para o Brasil, construa uma igreja, né? Que será um santuário dedicado a São Miguel Arcanjo, que é um presente que eu quero dar para ele, porque ele cuidou do meu menino Jesus quando ele era criança. E Jesus está aqui no lado, ele está de acordo. E Deus Pai também está de acordo. E você foi escolhido, vá e faça. E eu falei, sim, eu cumprirei. Aí, passado um ano, era num domingo, daí já em 2009, estando em frente à paróquia, um seminarista estava do meu lado, em frente à paróquia dá para ver a metade da cidade e dá para ver o monte. Quando avistei o monte, veio assim para mim, Deus me deu uma visão, que naquele monte ia ser construído uma igreja dedicada a São Miguel Arcanjo, naquele monte. E era grande. Eu via certinho. Na nossa região de Bandeirantes, aqui do Paraná, região norte do Paraná, existe muito caso de câncer. Então eu senti no meu coração de rezar a missa votiva São Miguel para a cura de câncer. Naquela semana que eu ia rezar, segunda-feira, a secretária disse assim, padre, não tem como o senhor rezar na paróquia e nem na rua. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque está ligando muitas caravanas, pessoas querendo vir. Então vai ter que achar um outro local. Aglomerou muitas pessoas. Foram muitas pessoas. Tinha gente em cima da árvore, gente na rua. Dentro era muitas pessoas. Na hora do ofertório, eu disse assim, Senhor, me dê um barracão desse tamanho ou maior que esse para eu rezar as missas votivas São Miguel, porque eu estava empolgado com tanta gente. Terminou a missa, quando foi outro dia, era numa sexta-feira, eu estava na casa paroquial, recebi a visita de 2 homens. Eles disseram assim, padre, deu muita gente na missa ontem, não deu? Eu falei assim, deu. E o senhor disse assim que queria um barracão daquele tamanho para rezar a Santa Missa, não disse? Eu falei assim, disse, e foi na hora do ofertório. Ele falou, daí eles disseram assim, pois bem, nós não vamos dar um barracão. Pensando, conversando aqui, nós vamos dar uma igreja dedicada a São Miguel Arcanjo. Aí quase caí de costa, porque imagine, você não recebe uma proposta dessa todo dia. Eu vi que o espaço ali, ele precisava de espaço. Eu senti, eu falei, é a hora. Você tem que ir lá, eu não conhecia o Padre Roberto. Aí você vai lá e conversa com ele, estava eu e o gerente da fábrica, né?
Edacir Trevisol, estava comigo. Aí eu fui conversar com ele e falei, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de construir esse Santuário de São Miguel, só que eu não sei onde. Na conversa com o Padre Roberto falou que sentiu que era aqui no atual monte. Ele apontou com o dedo lá em cima naquele monte lá. Eu falei, mas lá é da família dos Ferros. Eu disse, eu não tenho contato com a família, mas eu vou tentar. Eles têm uma represa bonita lá, estava passando em cima da represa, atravessei a represa, mais uns 50 metros, eu encontrei um carro vindo. Aí a gente colocou janela com janela no carro. E aí eu me apresentei, eu sou o Léo da Ração, era conhecido Léo da Ração. E aí estava o Rodrigo dirigindo e o pai dele estava no lado. Aí o pai dele falou, você é o famoso Léo? Não, esse famoso não, o senhor que é o famoso Douglas, né? Mas ele perguntou o que eu queria. Daí eu expliquei para ele bem rápido, tem um anseio do Padre Roberto e da comunidade de se construir uma igreja, um santuário lá em cima, no seu terreno. E aí, nós precisamos da sua colaboração, que você nos venda um pedaço daquela terra lá. Eu, até então, não conhecia São Miguel Arcanjo, eu não era um devoto de São Miguel Arcanjo, e fui impactado por uma pessoa com tamanha generosidade, querendo fazer algo tão grandioso, mas enfim. Aí eu falei para ele assim, o senhor perdeu um filho, né, que foi o filho mais novo, perdeu num acidente, e o senhor vai ter muita paz em colaborar com o Arcanjo Miguel. Eu sinto que o senhor precisa ter mais paz, sentir mais paz em relação até ao seu filho que o senhor perdeu. O senhor não está tendo paz, mas na hora que você dizer sim para Deus, as coisas vão melhorar em sua vida. De pronto disse a ele, olha, tem um lugar muito especial nessa fazenda e eu vou te levar lá. Eu acho que esse é o local. Imediatamente nós trocamos os carros e subimos até o alto desse morro e eu mostrei a ele e ele de pronto disse, é aqui, esse é o local sonhado, mas nós precisamos de uma confirmação. Eu preciso falar com o Padre Roberto, porque o Padre Roberto também sonhou com essa construção, com essa obra. Eles disseram assim, padre, quero mostrar o lugar aonde vai ser construído. Aí pensei que ele ia pegar o carro e ia rodar por Bandeirantes. Não, ele pegou, nós fomos a pé, atravessamos a rua e foi em frente à paróquia e ele disse, naquele monte é o melhor lugar em Bandeirantes para construir essa igreja, o senhor topa? Eu quase caí de costa. Eu falei assim, claro que eu topo. E eu tive a honra e o privilégio de presenciar esses dois homens contando dos seus sonhos e dizendo, realmente é aqui, esse é o local, e aquilo me assustou de certa forma. Eu digo que foi algo muito forte e presenciar aquele momento hoje eu digo que foi muito importante. Em 2008, eu muito afastado da própria igreja e tentando cuidar da minha vida e vendo aqueles dois homens falarem de uma obra tão grandiosa, aquilo me chamou muita atenção. E esse era um local muito especial para mim, para o meu irmão, que já faleceu, já havia falecido há um pouco mais de 10 anos, porque era um local que nós vínhamos durante toda a nossa infância, adolescência, e esse local nos atraía, porque tem uma energia gigantesca, e isso nos fazia muito bem. Então, de pronto, quando ele me encontrou, para mim estava claro que esse era o local, esse era um local especial, onde
eu havia nascido, onde eu havia crescido e que me atraía com alguma força muito grande e que naquele momento eu estava descobrindo o que exatamente havia neste local. E eu não tenho dúvida que era o nosso arcanjo, era o nosso anjo, era a casa dele. A história da estátua também é bonita. Tem a menor que está dentro do santuário aqui, que ela tem 2,80 metros. Por aí, eu nem sabia que o tamanho dos anjos, os anjos que cuidam de nós no mundo espiritual, eles também têm essa mesma altura. 2,80, 3 metros. É a altura de um anjo. O arcanjo são 6 metros. Ele, no mundo espiritual, segundo Pedro Siqueira, que ele fala, a altura deles é essa. O anjo que está dentro aqui do santuário, ele foi feito todo em aço inox. Eu levei quase 6 meses para descobrir o artista. Pesquisei em vários locais. E em sonho, numa noite, em sonho, veio uma voz e falou para mim: o artista ao qual você tanto procura é seu funcionário. É um dos seus funcionários, só falou isso. Eu acordei, eu falei: funcionários, artista, mexe com aço, manutenção. Aí primeira coisa, fui no trabalho, tinha 7 pessoas na manutenção, expliquei o sonho e expliquei também a ideia de se construir o anjo. E aí eu pedi que se apresentasse quem que queria, de forma espontânea, se propor a fazer essa imagem. Eu nem conhecia São Miguel. Eu recebi uma imagem de 26 centímetros, tamanho da imagem, que foi por ela que eu fiz a outra. Eu tirei os cálculos da imagem e o desenho, a fórmula ali, como que era, fui fazendo por ela. E que não digo, foi daí que foi aparecendo as dificuldades, que eu comecei a encontrar dificuldade e as coisas foi encaixando assim, de uma forma que eu nem consigo explicar. Eu comecei para a parte mais fácil, espada. Como eu faço chaparia, a parte mais fácil que tem. Eu comecei por aí, fiz a espada. Depois eu fiz a mão. Aí foi surgindo, fiz o braço, fiz o primeiro corpo, a cabeça foi o último que eu fiz. A pequena eu demorei 6 meses e a grande foi 1 ano e 2 meses. Estava quase na hora de inaugurar aqui o santuário, pelo menos para ter as primeiras missas, e eu queria pôr essa imagem aqui dentro. Aí eu disse: chama mais alguém urgente para... Isso aqui na oficina não tem mais ninguém, tem que chamar de fora. Aí ele chamou um menino, que é um japonês. Só que, por incrível que pareça, que quando eu entrei lá onde estava fazendo o anjo, a cabeça do anjo era a cara do japonês. Ficou o anjo com a cara do japonês que foi contratado, né? O de dentro da igreja é a cara do Kleber. A interna parece um pouco. Eu sentia que eu tinha que fazer aquilo ali. E quando eu pensava em desistir, às vezes que eu não conseguia, que eu falava: eu não vou dar conta, melhor eu parar. E às vezes eu virava as costas e parecia que vinha a imagem na minha cabeça, como que eu tinha que fazer. E eu voltava e as peças se encaixavam de um jeito que não tem explicação. E aqui no santuário, antes da inauguração, é interessante porque eu queria colocar uma Nossa Senhora aqui no santuário. Eu entrei no santuário e no santuário tem as escadas para subir no presbitério. Na hora que eu fui subir o primeiro degrau, me veio uma imagem de Nossa Senhora, bem grande, e essa imagem de Nossa Senhora. E ela com um vestido muito bonito, com a mãozinha dessa forma assim, e eu logo pensei: Nossa Senhora da Assunção. Na hora que eu falei Nossa Senhora da Assunção, veio um letreiro dizendo assim: Nossa Senhora do Apocalipse.
Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, Nossa Senhora do Apocalipse. Nossa Senhora do Apocalipse é chamada da Virgem de Quito. Na internet, você clicar, você vai encontrar a Virgem de Quito, que é a padroeira do Equador. A história dela então está ligada ao povo do Equador, chamado Virgem de Quito. E ela foi pedido na ocasião para que os franciscanos na época pediram para que o escultor fizesse uma imagem para eles comemorarem a data de 8 de dezembro, que é dedicada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Só que eles queriam uma imagem diferente para colocar lá no altar da igreja de São Francisco. E ele ficou pensando, mas que imagem que eu vou fazer? Que tipo de imagem que eu vou fazer diferente da Imaculada Conceição tão tradicional? Eu sei que Apocalipse 12 fala de uma mulher que luta com um dragão. E diz lá no texto do Apocalipse que Deus deu a essa mulher asas de águia, para que ela pudesse mais facilmente voar, fugir do dragão, tivesse mais velocidade, mais rapidez. Por isso que Nossa Senhora do Apocalipse, ela tem essas asas. Até eu, quando a vi pela primeira vez, eu pensei, nossa, mas quem tem asas são os anjos, né? O que Nossa Senhora está fazendo com uma asa, né? Mas se você vai lá no livro do Apocalipse, está lá, Deus deu asas para essa mulher. E tem toda a história ligada à fuga dela, a luta contra o dragão. É por isso que ela traz no pé dela, né, o dragão ali. Inclusive, ela está acorrentado, o dragão. É a batalha da mulher contra o dragão que tenta devorar os filhos da mulher, os filhos de Deus. E ela está nessa batalha. Até a expressão dela tem uma expressão meio que dançante, né? Ela está meio que flutuando. Ela também é chamada, levou o título de Nossa Senhora de Assunção até lá na região onde nasceu a Virgem de Quito, né? Porque ela está subindo, né? Ela está flutuando, está subindo, e de uma forma muito majestosa ela batalha contra o dragão. Ela é uma guerreira, mas assim, majestosamente, ela vence o dragão. E todos aqueles que estão com São Miguel, que estão com ela, também vencem o dragão. Vós fostes a mulher escolhida com o poder de derrotar as investidas do dragão. A primitiva serpente, que se levanta contra aqueles que querem viver os mandamentos e a vida de santidade. Ó Maria, vós fostes coroada por Deus como rainha do céu e da terra. Com o seu manto protegei-nos, com seus pés pisai a cabeça da serpente infernal, e com sua luz dissipai as trevas do nosso caminho. Amém. Aí tem um padre amigo meu, que ele gosta muito de mexer com artes sacras. Esse amigo meu, padre Marcos Ribeiro, foi fazer o curso de artes sacras. Terminado o curso, era só de dia, à noite não tinha nada, ele disse para os outros padres, vamos no shopping. E eles foram no shopping. Aí no shopping tinha uma placa dizendo assim, Feira Internacional de Artesanato. Aí ele foi, loja por loja, loja por loja. E aí ele viu um São Miguel Arcanjo, chamou a atenção dele. São Miguel Arcanjo, e do lado ele viu uma outra imagem. E ele falou assim para a atendente, que imagem que é essa aqui? A atendente falou assim, Nossa Senhora do Apocalipse. Na hora ele pegou o celular, ligou para mim, era numa sexta-feira. Ligou para mim e falou assim, padre, encontrei a tua imagem de Nossa Senhora do Apocalipse. E chegando no shopping, fui vendo loja por loja e aí encontrei. Aí eu falei assim, viu, teve um amigo meu que veio aqui e falou que tem uma imagem de Nossa Senhora do Apocalipse. Ela está aí? Tá. Aí a atendente deu para mim a imagem, eu peguei ela pequenininha. Na hora que eu olhei para o olho dela, veio duas mensagens. Foi assim, a única pessoa que Deus deu o poder de pisar a cabeça da serpente foi a Virgem Maria. Foi essa mensagem que veio para mim. A segunda, eu fui designada para estar no santuário, para pisar a cabeça da serpente que afeta os meus filhos. Aí comprei a imagem e trouxe para o santuário. Aí no dia da inauguração do santuário, ela estava ali.
Quando o santuário já havia terminado, já estava, digamos assim, quase no término, mas eu já estava morando aqui no santuário, eu morava no 3º andar, e lá tem duas janelas. E sempre quando eu olhava para aquela janela, via um outro monte, do outro lado da BR. E sempre quando eu via aquele monte, eu via uma cruz, uma gruta e a Via Sacra, naquele monte. Só que ficou para mim. Passado algum tempo, eu recebi aqui no santuário, ela chamada Mãe Isabel. Era uma mulher da África, da Angola, e que eu conheci quando fui fazer missão lá. Num dia, era de manhã, ela acordou mais cedo, e ela ficou olhando para aquela janela, olhando para esse monte. Aí eu acordei também, olhei ali ela na janela, falou: oi, Mãe Isabel, tudo bem? Acordou cedo hoje? Ela falou assim: pois é, eu estou acolá, olhando aquela montana, e lá vejo um grande cruzeiro, uma gruta de Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, e uma Via Sacra. Aí eu falei assim: Mãe Isabel, toca aqui. Toca aqui. Ela não sabia por quê. Aí ela estendeu a mãozinha dela e eu bati na mão dela e falei assim: Mãe Isabel, Deus mostrou para mim a mesma coisa. Com o passar do tempo, esse amigo meu, Léo, chamamos ele de Léo, Leonir Pala, ele falou assim: padre, vamos construir a gruta aqui no santuário, gruta de São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora. Eu falei assim: tá bom. E eu sabendo que Deus não queria gruta aqui, Deus queria em outro lugar, mas eu fiquei quieto, fiquei no meu silêncio. Aí teve também uma amiga minha chamada Maria José, que ela trabalha como voluntária aqui no santuário. Um dia ela chegou para mim e disse assim: padre, eu tive um sonho. Eu falei: que sonho? Então, eu sonhei que eu estava indo do outro lado da BR, naquela montanha, e eu estava subindo. Era uma Via Sacra. E tinha um cruzeiro, e essa Via Sacra dava num cruzeiro. E eu não sei, está vindo isso para mim. Eu falei assim: amém. Aí contei para ela o fato. Eu acredito que eu contei para ela. Aí passado mais um tempo, aí veio o Léo de novo. No meu aniversário, que é 6 de março, eles me fizeram aqui uma homenagem, compraram um bolo um dia aqui, e eles me deram um CD com a vida São Felipe de Neri. E esse São Felipe de Neri, ele cuidava muito dos pobres. E eu me identifiquei muito com ele, sabe? Também gosto desse trabalho, de ajudar os pobres. E eu assisti esse filme em casa, e na hora que acabou o filme, eu fui até do banheiro. Quando eu abro a porta do banheiro, veio tipo uma seta, uma flecha. Ela tipo cravou na minha cabeça assim. Eu fiquei meio zonzo, meio tonto, né? E me veio todo o desenho e o lugar da gruta. Eu não estava pensando nisso, mas veio a gruta que era para ser do outro lado, a cruz do jeito que está lá. Aí eu falei assim: Léo, exatamente, é lá que é para construir, porque eu vejo, aí contei para ele, eu vejo que lá vai ter um cruzeiro, vai ter a gruta e vai ter a cruz, né, e a Via Sacra. Quando eu estava construindo a gruta, estava só na rocha, o Pedro Siqueira, ele é um homem especial, esse homem, ele ainda vai trabalhar muito aqui, eu vejo que sim. Mas lá na gruta, quando ele veio aqui num dia, ele entrando na gruta, ele falou: Léo, mas vocês já colocaram ali Nossa Senhora de Lourdes? Eu falei: Pedro, não tem nada, homem, é pedra, tá vendo pedra? Não, ele falou: olha a imagem lá, a imagem natural de uma mulher, Nossa Senhora de Lourdes, está lá, ele falou.
Aí ele foi caminhando, garçou barro, tinha a lama, umas tábuas, foi caminhando, chegou lá perto. Ele falou, é mesmo, Nossa Senhora está aí, Léo, está aí, viva. Eu falei, eu não estou vendo nada. Bom, é o homem santo, ele tem o dom. Ele viu, está aí, Nossa Senhora. Está aí. Ó, ele falou para mim, aqui nesse lugar, nessa gruta, vai vir gente do Brasil inteiro. E depois gente do exterior. Pessoas desenganadas com doenças, tidas como incuráveis. E Nossa Senhora vai dar a cura para mostrar que Deus é Deus. Você entendeu, Léo? É Nossa Senhora de Lourdes. Porque o meu trato com o Padre Roberto era Nossa Senhora do Apocalipse, a homenageada que seria lá. Mas ela quis ter o título lá dentro de Nossa Senhora de Lourdes. Ela quis. Então é uma escolha, a gente fez a vontade deles, do céu, não nossa vontade. O Padre Roberto também renunciou à vontade de pôr Nossa Senhora do Apocalipse e aceitou. Porque daí senão a gente estaria fazendo nossa vontade e não a vontade que é de Deus. São Miguel Arcanjo é o anjo protetor, ele é o chefe dos anjos, né? Tem toda uma hierarquia angélica, tanto que quando a gente chega aqui no santuário, ou indo lá para o lado da gruta, está lá escrito no muro os 9 coros dos anjos, né? Então são as hierarquias angélicas. E ele é o chefe também da igreja. Ele que está à frente da batalha, é aquilo que nós encontramos no livro do Apocalipse, onde ele grita, né, diante de Lúcifer, que quer se rebelar diante de Deus, que quer se tornar um como Deus. Lúcifer, ele quis ser mais daquilo que Deus tinha pedido para ele quis ser como Deus. É por isso que São Miguel, ele dá esse grito, ninguém como Deus. E aqui no santuário a gente grita muito isso, né? É um lema do santuário, quem como Deus, ninguém como Deus, que é o grito de São Miguel. Fora o anjo da guarda, nós temos também São Miguel. A gente sempre invoca São Miguel pedindo, São Miguel, coloque os anjos, né? A gente pede muito isso para ele. Para São Miguel organizar os anjos para proteger a nossa cidade, para proteger a nossa igreja, para proteger a nossa casa. Então a gente sempre pede isso. São Miguel, coloca ali um grupo de anjos protegendo, porque é ele que coordena, né? Espiritualmente a gente vive essa relação com São Miguel, ele que coordena toda a hierarquia, ele que coloca os anjos protegendo e ele é o grande protetor. Uma das alegrias do Santuário São Miguel Arcanjo, que ele fica 24 horas aberto, sempre aberto, não fecha suas portas. Então muitas pessoas passam por aqui de noite, de madrugada, uma vez que está à frente da rodovia, então muitas pessoas que estão passando por aqui aproveitam para chegar, fazer suas orações, fazer também aqui a sua devoção. O Santuário São Miguel Arcanjo, ele acolhe pessoas diariamente aqui, um fluxo bastante grande de pessoas, 400, 500 pessoas, menos, dependendo do dia aí. Temos as nossas santas missas diariamente no santuário, às 15 horas, com acolhida, participação das pessoas. Então é um momento muito tranquilo, é a missa semanal, é a missa ferial, que nós dizemos na liturgia. Então a participação tranquila do pessoal. Aos finais de semana, o público se torna maior, que frequenta o santuário, e consequentemente o pessoal que vem também para as santas missas se torna aí bem maior. Já são missas mais temáticas, mais programadas para esta realidade própria daquele momento que nós estamos vivendo naquele final de semana. E o grande momento do Santuário São Miguel Arcanjo, os dias 29
onde nós temos aí realmente a alegria de podermos acolher as pessoas que vêm em busca de uma devoção específica, sim, daí a São Miguel Arcanjo, onde nós temos aí as missas votivas de São Miguel Arcanjo, temos as orações a São Miguel Arcanjo, temos o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, as orações por cura e libertação, que é um dos grandes diferenciais também do nosso santuário. Então, se torna o dia 29 realmente uma grande oportunidade para que as pessoas estejam participando, celebrando e renovando também a sua fé aqui no santuário. O dia 29, ele descende do dia 29 de setembro, que é o dia dos Santos Arcanjos. 29 de setembro, dia dos Santos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E como o santuário é dedicado a São Miguel Arcanjo, então dia 29 de setembro é a festa maior do santuário. É a festa maior do santuário, com os peregrinos vindo de todas as regiões. E é muito bonita a festa do dia 29 de setembro, quando a gente vê o pessoal chegando, seja de carro, seja de ônibus, pessoal chegando também com muito carinho, muitas vezes a cavalo, motociclistas, pessoas peregrinas que vêm de longe, a pé, fazendo aí dias, às vezes semana de caminhada. Então é um momento realmente de grande alegria para a nossa celebração aqui no santuário. E é muito interessante como que essas pessoas que aqui chegam dizem como que aqui tem uma energia espiritual, uma energia forte, uma força maior. Isso é muito bonito no santuário São Miguel Arcanjo, quando nós encontramos, sobretudo, pessoas que se sacrificam para vir, às vezes lá do Nordeste do Brasil para cá, pessoas que vêm lá do litoral do Rio de Janeiro, sem contar toda a nossa região aqui, que daí é a presença mais frequente no santuário. Mas é muito comum também encontrarmos pessoas aqui vindas do México, dos Estados Unidos, do Canadá, do Peru, pessoas de toda a nossa região aí também, da Argentina, sempre temos peregrinos por aqui, fiéis, devotos participando conosco no santuário, porque a devoção a São Miguel Arcanjo ela é muito propagada no mundo todo, e como ele é o grande arcanjo da batalha, e nesses tempos de batalha, creio que as pessoas têm procurado ainda mais essa dica, essa deixa, para buscar realmente em São Miguel Arcanjo o seu refúgio, a sua proteção. 15 anos depois de padre, é que Deus me deu a graça de estar no santuário de São Miguel Arcanjo. 15 anos depois que ele me colocou para fazer parte dessa missão. E eu louvo a Deus por isso. O santuário se tornou um lugar assim muito forte. Vocês vão estar sempre ouvindo muito, dizendo assim, aqui tem um clima muito forte. O Morro dos Anjos é um lugar especial. Muitos usam a palavra até energia, né? Aqui tem uma energia forte. De fato, o santuário, aqui o Morro dos Anjos, é algo muito forte mesmo. É algo muito forte mesmo. Então eu acredito assim, que essa grande igreja que Deus queria que construísse e que foi construída, ela ainda se tornou pequena. Ela se tornou pequena. Por quê? A devoção de São Miguel, ela está se espalhando no mundo todo, e principalmente no Brasil, ela está sendo muito frequente, e as pessoas estão vendo no dia a dia a intercessão de São Miguel Arcanjo acontecendo na vida deles. E eu lembro uma vez que foi proclamado a cura de uma senhora, e essa senhora praticamente não andava, estava ou na cadeira de roda ou usando uma muleta, e no momento em que foi proclamada essa cura, o pregador ou padre, eu não me lembro exatamente quem foi que disse, essa pessoa saiu lá do fundo do santuário e veio andando aqui até a frente do altar. Isso é claro que impacta a nossa fé, mas isso é apenas um exemplo. A gente tem milhares de exemplos. Era perto do meio-dia, eu estava na minha mesa, senti um vazio, um cômodo, algo, eu não sabia explicar. Mas aí eu recebi um comando, levanta. Eu levantei, caminhei, sai do escritório, entra na fábrica, pela direita, pela esquerda, siga.
caminha, vai. E eu fui seguindo. E quando eu vi, eu estava lá na frente do anjo, esse aqui com 3 metros, que estava pronto. Eu tinha dúvidas se era para trazer ou não para o santuário. Chegando na frente do anjo, eu fiz sinal da cruz e fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu queria falar contigo. Eu fiz essa imagem aqui do arcanjo Miguel. Foi o menino Kleber que fez, meu funcionário, mas eu que mandei fazer. E eu sou responsável por isso. Essa imagem pode ou não pode ir lá para o santuário? Eu estou em dúvida. Eu falei outra coisa, esse anjo, você existe ou não existe? Será que daqui a pouco eu estou fazendo, mas eu nunca te vi? Eu nunca te vi, seu Miguel Arcanjo. Todo mundo fala, a Bíblia fala, mas eu nunca te vi. E agora, José? Eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se você existe de verdade? Eu quero ter certeza. O meu jeitão, né? Aquilo que Nossa Senhora falou, você tem que crer mais em mim e no meu filho Jesus, né? Lá eu com o novo pecado, né? Pecando novamente. Mas enfim, é o Léo. Aí, eu falei, anjo Miguel, eu queria falar, arcanjo Miguel, eu queria falar contigo. Não com a lata, essa aí, ó. Eu quero falar com o teu espírito. Aliás, o Miguel, eu não vou perguntar para você não, você é suspeito. Eu vou perguntar para Maria, porque o santuário é para você não pode responder se você quer ou não quer. É melhor perguntar para a mãe, porque foi ela que pediu. Eu vou perguntar para Maria, com o olho fechado. Eu perguntei a Maria, essa imagem de São Miguel, ela pode ir lá para o santuário, sim ou não? Para mim receber a confirmação, eu preciso de uma resposta agora. E a resposta e a colocação é essa. O meu pai está na UTI em Santa Catarina. Ele já ficou na UTI 80 dias, já se recuperou, ele saiu, ele estava condenado já à morte, ficou mais 1 ano com a família e ele voltou para a UTI. Eu sei que ele não quer mais viver, eu sei que ele já cumpriu a missão dele aqui na Terra, todos os filhos, está todo mundo em paz com ele, com toda a família, e eu sei que ele quer ir embora. Então você vai me dar esse presente aqui, ó, relógio, 2h25, marca aí, 2h25. Nesse momento, pede para Jesus, eu não sei que ser espiritual que pode ir lá no hospital em Santa Catarina, que está longe de 700 e poucos quilômetros daqui, vai lá na UTI e pega a alma do meu pai e leva para o paraíso. Que daí eu sei que está tudo certo, eu sei que o santuário é para existir, eu sei que essa imagem aqui pode ir no santuário e eu vou ter certeza que meu pai foi para o céu. Pode ser? Aí, não deu 1 minuto, o meu cunhado veio correndo do escritório. 2 minutos aí é o tempo lá que deu. Porque a primeira pessoa que eles ligaram foi para mim. Ele chegou lá e disse, ô Léo, teu pai acaba de falecer. Faleceu agora. E eu dei um pulo de alegria. Era meu cunhado, ele ficou louco. Ué, o cara tá dando do pulo de alegria, o pai morreu? Não era de alegria. Era de alegria, de júbilo. O meu pai foi para o paraíso. O santuário São Miguel é para existir. E a imagem pode ir lá e as pessoas podem fazer oração na frente dela. Que pode ficar tranquilo que é a vontade de Deus. O que eu quero com essas 3 confirmações? Um presente desse. Eu feliz da vida. Tanto é que, só um detalhe, nós fomos lá em Santa Catarina, depois no velório do meu pai. O meu pai parecia que estava vivo no caixão. O rosto corado, assim, feliz. A minha mãe deu até churrasco. Foi um velório com churrasco, com arroz, com frango assado. Alegria. A comunidade toda lá, a comunidade tem 50 anos, falaram que nunca viram um velório daquela forma. Alegria, as pessoas felizes. Tanto é que tinha sol, mas na hora que enterrou meu pai, foi fechar o caixão, veio uma nuvem e jogou uns pingos d'água, bem grossos, só em cima do caixão ali nas pessoas. Uma chuva de graça ali. Tinha sol, mas uma nuvem veio e jogou pingos, uma chuva.
rápida, assim, dos 2 minutos, só uns pingão grosso, não chegou a molhar as pessoas. E eu senti que era uma bênção, uma confirmação, não tenho nem dúvida disso. Depois disso tudo, fica óbvio o quão devoto me tornei. Eu diria que eu tenho um grande acordo com o meu anjo. Ele cuida muito de mim, ele cuida muito da minha família. É impressionante a energia que ele me traz. Foi muito interessante porque eu tinha uma dificuldade muito grande, inclusive financeira. E eu até tentei vender a ele tudo ao redor. Precisava de dinheiro. E o Léo foi muito reticente, disse não, de jeito nenhum, não compro. Eu falei, mas o santuário vai precisar. Eu preciso de dinheiro. É uma boa oportunidade, né? Para que você possa ter essa região, né, toda que vai ser necessária. E o santuário será um sucesso. E ele um dia pegou no meu braço e disse, menino, São Miguel Arcanjo mandou um recado. Você vai ganhar bastante dinheiro. Ele vai cuidar de você. E ao invés de eu comprar, você vai ceder para ele. Pensa num cara que ficou bravo. Eu fiquei muito bravo, eu precisava do dinheiro. Por outro lado, ok, negócios são negócios. E eu percebi que daquele dia em diante, São Miguel começou a cuidar de mim. Começou a cuidar da minha família, de todas as formas que você possa imaginar. E tudo passou a dar certo na minha vida. Ainda antes da inauguração, em 2010, tenho um filho especial, acometido pela síndrome do autismo. E eu tinha um problema gigantesco em conseguir dar um amparo adequado ao meu filho. Quando alguns meses se passaram e aquele desespero como pai, eu percebi que o mais importante era que ele conseguisse desenvolver a fala, a comunicação, e era algo muito importante para mim. E eu fazia qualquer coisa para que aquilo acontecesse. Dentro da síndrome, as crianças que se desenvolvem verbalmente, elas conseguem ter um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento sociável muito mais adequado. E você tem um período para que isso ocorra, que é quando a criança é muito nova. Naquela época, eu já em desespero, recebi na minha casa uma surpresa, o Padre Roberto, e que tinha ido até lá para rezar comigo. E ele me disse que São Miguel tinha uma missão para ele ir até lá rezar, porque ele sentia que eu estava muito angustiado. E aí eu conversei com ele, falei sobre o meu problema, sobre o meu desejo, e era muito difícil, né? Meu filho já com um pouco mais de 2 anos e meio, e aí ele pediu para que eu buscasse o Rodriguinho, e eu peguei ele, nós rezamos juntos, ele abençoou, e o Padre Roberto disse a mim, São Miguel, mando te avisar que a partir de amanhã o seu filho vai falar. Vou te dizer que eu duvidei. E que, claro, era tudo o que eu queria, mas não é tão simples assim. E eu fui dormir e às 4 horas da manhã eu precisava levá-la até Campinas, uma médica que eu tinha descoberto, muito boa, etc., para tentar me dar alguma luz, alguma ajuda. E no meio do caminho nós paramos num posto e naquele posto tem os números dos ônibus, 1, 2, 3. E eu desci com ele de mão dada e ele olhou os números e ele falou 1, 2, 3, 4, 5 em inglês. Então meu filho sabia falar, ele era fluente em inglês e dali para frente ele desembestou a falar, e cada vez que eu peço para ele ficar quieto eu peço perdão para São Miguel, né? Porque aquilo foi algo absurdamente improvável e que realmente me tocou muito, me toca até hoje. E a partir dali eu que já me sentia um abençoado e com toda a percepção da energia desse anjo maravilhoso, aí eu virei um grande devoto, e tudo que eu e minha família pudemos fazer, fazemos, faremos,
E eu posso dizer para você que eu sou honrado em poder participar dessa obra. Eu só agradeço todos os dias por estar tão próximo desse anjo tão forte, tão protetor e tão correto. E não tenha dúvida, você e todo mundo que ouviu falar de São Miguel, esse cara é forte, esse cara é maravilhoso. E tê-lo ao meu lado não tem preço. Até aconteceu algumas coisas, assim, depois de ter aquela espada em casa. Eu tenho até um pouco de receio de pegar ela, porque eu mandei abençoar ela, e toda vez que eu peguei aquela espada na mão, eu não sou digno de pegar aquela espada na mão. Mas às vezes que eu peguei, eu tinha uma vez um vendedor meu que estava doente, ele e a esposa estavam internados no hospital. E eu senti que era espiritual o internamento deles. E eu peguei a espada de casa, fiz uma oração com aquela espada, eu expulsei o demônio da pessoa. No hospital, mais longe, 1000 quilômetros. Mas no outro dia, as duas pessoas, o casal teve alta. Melhoraram e não sabem explicar até hoje o que foi. Eu também não falei. Eles foram curados. Então, o São Miguel realmente, quando se invoca, ele tem a força dele é inexplicável. Somos todos peregrinos nesse mundo. Estamos aqui de passagem e os caminhos devem nos conduzir até Deus, e São Miguel Arcanjo é esse grande arcanjo da batalha que está ao nosso lado em todos os momentos. Que nós possamos crer, buscar realmente e esperar em Deus na intercessão de São Miguel Arcanjo. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém.